Olá pessoal, aqui é a professora Andrea Andrade e na nossa aula de imagem pessoal, hoje vamos falar sobre penteados. Mas antes vamos dar uma recapitulada na história dos cabelos e entender essa relação que a humanidade tinha com o cabelo, com o penteado, com o visual. Na antiguidade, as mulheres egípcias e as romanas, elas usavam uma mistura de argila e água para deixar os cabelos temporariamente ondulados. Depois que elas passavam essa mistura nos cabelos, elas enrolavam mechas de cabelos em rolinhos de madeira e ficavam sob o sol até a argila secar. As egípcias, elas usavam geralmente cabelos presos no alto da cabeça e em ocasiões especiais elas usavam perucas pretas com enfeites de marfim e ouro. Já as gregas e romanas, elas eram na sua maioria loiras, elas coloriam seus cabelos com rena e entre as mais ricas, elas salpicavam ouro sobre o cabelo. As romanas elas também tingiam os cabelos com sabão amarelado e usavam perucas feitas com cabelos louros de escravos bárbaros. No século XV, era muito comum arrancar os fios da frente da cabeça para passar a impressão de uma fronte maior. Essa aparência era muito admirada naquela época. No século XVI, por conta da rainha Elizabeth II, a moda eram rostos brancos, carregados de pó de arroz e perucas vermelhas. E não eram perucas simples, cada vez essas perucas elas eram mais elaboradas. Elas eram tão excêntricas que algumas usavam até gaiolas para modelar seus penteados. E para maior sustentação, até dejetos de andorinhas eram usados nos cabelos por baixo dessas perucas, porque os cabelos gerais, geralmente, os seus cabelos reais, eles eram curtos e sujos. No século XVIII, também conhecida como a Era do Rococó, as mulheres nobres, elas usavam penteados extravagantes com flores. E por volta da década de 1760, os cabelos eles começam a se elevar com um topete altíssimo, inspirado no estilo da Madame Pompadour. Esses penteados, que costumavam ser feitos em cabelos empoados com farinha de trigo, e por isso também eles ficavam brancos, também eram chamados de fontage. Eram decorados com muitas plumas e flores. Na era georgiana, entre o período neoclássico e o romântico, que vai de 1800 a 1820, os penteados são elaborados, mas em volume muito menor do que no período do rococó. As flores continuam enfeitando esses penteados e quando as mulheres não estão usando chapéus, tá? O que continuaria também no período seguinte. Na era romântica, no início do século XIX, nessa época, a moda era uma releitura do medieval, mas de uma forma mais romantizada, com cintura império, corsês, mangas bufantes. O acessório mais usado na cabeça era o chapéu de aba larga ou o boné, geralmente enfeitados com muitas flores, especialmente durante o dia. Mas as flores e plumas continuavam adornando os penteados à noite também. A Era Vitoriana, que compreende de 1837 a 1860, no século XIX, os trajes de noite eles eram acompanhados de penteados volumosos com muitos cachos e enfeitados com fascinators de plumas e com flores. O penteado naquela época era considerado algo muito importante. As mulheres deviam usar penteados da moda da época e nunca deixar os cabelos soltos. Os cabelos soltos eram vistos como sinônimo de desleixo e a mulher seria vista como alguém não respeitável. As mulheres costumavam umedecer os cabelos com açúcar
para depois torcê-los, amarrá-los e enrolá-los com trapos de tecido durante a noite. Nos anos de 1900 a 1910, era muito comum as mulheres terem cabelos compridos. A dançarina Irene Castle, ela cortou seus cabelos bem curtinhos e os enrolava, bem diferente das mulheres da sua época que compravam apliques para terem cabelos cada vez mais compridos. Por ser muito conhecida, muitas mulheres aderiram a essa moda que durou até mais ou menos os anos 40 com muita força. O corte ondulado e curtinho ficou na época conhecido como Castle Bob. Anos 20. Foi uma época considerada revolucionária para os cortes e penteados femininos. As mulheres começaram a usar cabelos curtíssimos, o que antes eram considerados masculinos. Os cortes de cabelo eram na altura da nuca e vinham acompanhados por franjas retas. As atrizes de cinema mudo, elas expressam bastante a geração desse tempo. Na cabeça, os chapéus largos também eram valorizados. Anos 30. O cabelo já começa a crescer, mas ainda continua um pouco curto, divididos de lado ou ao meio, porém mais ondulados. Ao final dos anos 30, já com o início da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir também roupas com linha mais militar, como as saias que tinham uma abertura lateral, para permitir que as mulheres pudessem andar de bicicleta. Conjuntos com o mesmo tecido e cores começaram a surgir, geralmente com tons mais sóbrios, como verde musgo, amarelo e bege. Luvas e chapéus também viraram tendência. Anos 40. Os anos 40 foram marcados pela Segunda Guerra Mundial em 1945. Com a escassez de roupa, os penteados e as maquiagens eram enaltecidos, né? Os cabelos das mulheres estavam mais longos que nos anos 30 e eram usados geralmente na altura do ombro. Com a dificuldade de encontrar cabeleireiros, os grampos eram usados para prendê-los e formar os cachos. Os anos 40 foram marcados pela Segunda Guerra Mundial em 1945. Com a escassez de roupa, penteados e maquiagens eram enaltecidos. Os cabelos das mulheres estavam mais longos que os dos anos 30. Eram usados geralmente na altura do ombro. Com a dificuldade em encontrar cabeleireiros, os grampos eram usados para prendê-los e formar cachos. Os lenços, bandanas e snuds também foram muito usados nessa época. Anos 50. O corte da época era feito em camadas, com ou sem franja, para que pudesse ser enrolado com bobs e rolinhos. Os cachos eram feitos seguindo desenhos pela cabeça e conseguindo assim penteados bastante elaborados. Aí, no caso de uma emergência em que era preciso sair de casa e o cabelo ainda não havia secado, as mulheres passaram a utilizar bandanas ou lenços amarrados com o cabelo para cima. Em inglês é conhecido como do-rags. Anos 60. Na moda dos anos 60, os cabelos e os penteados foram muito marcantes. Eles eram mais exagerados e volumosos, com penteados famosos como a banana, né? Eles consideravam que quanto mais alto, melhor, mais perto do céu, mais perto de Deus, era um ditado que eles costumavam usar na época. Era uma combinação entre franja e volume. O Black Power também veio com força, trazendo a influência da beleza negra. Os acessórios eles são variados e aceitam exageros. Há uma revolução dos penteados e cortes masculinos também, pois eles também passam a adotar cabelos mais compridos. Estrelas como os Beatles, Jimi Hendrix e Elvis Presley também fizeram sucesso pelos seus penteados exóticos nessa época. Anos 70. Foi o período do movimento hippie e o lema da década era "Faça amor, não faça guerra". A moda eram cabelos volumosos. O hippie acabou virando modismo na década de 70, principalmente durante o Festival de Woodstock em Nova York, onde o estilo acabou influenciando milhares de pessoas. Anos 80. Foram caracterizados pelo excesso
pelo excesso e volumes. A época auge do pop, do hard rock e da new wave trouxe inúmeras influências ao modo de se vestir, de se comportar e de se arrumar. As pessoas eram altamente influenciadas pela cultura pop, que era disseminada pelo rádio e pela TV. Anos 90. Nos anos 90, já observamos uma moda plural, longe da ditadura de estilos e seguindo-se mais o estado de espírito do que as tendências ditadas por grandes nomes. O que se vê são cortes curtos, médios e longos. Em 98, encontramos já mechas marcadas, cabelos lisos, sem volume, com mechas marcadas em 3 ou mais cores. As franjas elas foram uma das maiores tendências do cabelo dos anos 90, independente da sua textura. Mesmo sendo liso ou ondulado, as franjas foram bastante escolhidas e utilizadas nessa época. Anos 2000 e atualidade. Os anos 2000 foi uma década assim de poucas criações. E a gente pôde observar cabelos longos e ondulados, né? E ficaram famosos com a modelo brasileira Gisele Bündchen. Sobre os tempos atuais. Os tempos atuais, eles são caracterizados por releituras de diversos estilos, as pessoas são mais livres para se expressar e há uma mistura de tendências. Agora vamos falar sobre alguns fundamentos de penteados. Ao realizar um penteado, é super importante que o profissional observe alguns quesitos. A estrutura capilar, qual o comprimento desse cabelo, que textura que ele apresenta, qual a coloração. Alguns penteados serão favorecidos ou mais dificultosos de se executar, dependendo de alguns requisitos. Tá? Sabemos que cabelo precisa de textura para que o penteado tenha uma estrutura e durabilidade, né? E dependendo do comprimento, a gente precisa adaptar a leitura de alguns penteados para que fique mais harmônico, mais durável e que encaixe bem ao estilo da sua cliente. Outro aspecto importante na hora de realizar penteados é entender a questão do visagismo. Personalidade da sua cliente, a idade, o estilo, o formato do rosto. Outra questão a ser observada, a ocasião. Por mais que às vezes você, profissional, idealize um penteado maravilhoso, às vezes isso pode denotar exagero, porque ele pode não estar compatível com a ocasião ou evento que a sua cliente optou por usar o penteado. Então é super importante ficar atento. Essa ocasião é mais formal, é mais informal? Qual o horário dessa ocasião? Ok? É um local aberto, é um local fechado? A cliente vai estar exposta ao calor, à chuva, ao vento? Então todos esses quesitos devem ser observados no momento de realizar um bom penteado. A arquitetura. A arquitetura se refere à questão de como eu vou projetar, como eu vou desenhar esse penteado, como será o preparo desse cabelo, precisa de escova, precisa de babyliss, eu vou começar a estruturá-lo por baixo, por cima, pelas laterais. Então, quando a gente fala de arquitetura de cabelo, a gente está pensando em todo esse planejamento para que esse cabelo fique bonito, bem executado e durável. Textura. Textura, como eu já falei, ela é super importante, tá? Para cabelos mais finos, existe uma gama de produtos do mercado de beleza e estética, né? Voltado para conferir mais textura aos cabelos e melhorar, claro, a fixação, que é super importante. Não basta o penteado estar bonito, ele tem que ser um penteado durável. Alguns instrumentos importantes para o profissional que deseja trabalhar com penteado. Escovas. Ele deve portar de escovas de diversos formatos. Formato raquete, cilíndrica e aquelas finalizadoras de penteado, que é uma escova mais estreita, mas com as cerdas bem duras, que elas fazem a limpeza do penteado. Então, escovas, secadores, babyliss, pranchas ou chapinhas, né?
grampos pequenos, grandes, invisíveis. Essa questão do grampo é um pouco pessoal, ok? Há profissionais que fazem todo o seu trabalho apenas fazendo uso de grampos grandes e que tem uma técnica bem apurada, que consegue usar o grampo de qualquer cor e esse grampo não aparece, né, no seu trabalho. Então a questão de grampo vai muito da preferência e da técnica utilizada pelo profissional. Pentes finos. Esses pentes conferem uma certa precisão e facilidade de divisão do cabelo e também para pentear e modelar mechas mais pequenas, mechas mais finas e para fazer detalhes especiais nesse cabelo. Elásticos, né, ou liguinhas de diversas cores, transparentes, né, são mais genéricas, mas elas podem ser pretas ou aquelas cores que lembram cabelo ruivo ou cabelo louro, tá? Rendinhas, desculpa ter um errinho de português aqui, enchimentos e apliques. Os apliques são muito úteis para complementar volume e comprimento de cabelo do seu cliente, tá? Há profissionais que, quando é um volume só no topo da cabeça, fazem enchimentos com estruturas ou com próteses esponjosas, ok? Mas, no geral, quando é um aplique para conferir comprimento, muitas vezes a sua cliente já tem o seu próprio e já leva seu próprio aplique. Sobre os produtos para penteado, temos os sprays fixadores, né? Que eles variam de média a alta fixação. Bom, os mousses são um excelente recurso para elaborar um bom babyliss. Eles também conferem uma boa hidratação, eles adicionam água à fibra capilar. Então, o mousse é um produto que, da minha experiência, eu considero essencial quando você vai fazer babyliss em cabelos com mechas ou quimicamente tratados. Pomadas também são ótimos para finalização, para dar aquele efeito de brilho e para fazer aquela limpeza de possíveis fios arrepiados, né, para evitar um pouco o efeito frizz. Gel de fixação, né? Os géis de fixação, eles podem ter um efeito seco ou molhado. E o pó para textura. Então, esse pó para textura, ele é super importante porque em vários tipos de penteados nós queremos o quê? Às vezes um topete mais alto, a gente quer uma textura mais áspera para que isso dê suporte para dar aderência às mechas superiores. Então, o pó para textura também é um produto super útil na elaboração de penteados bem estruturados. Durante a execução. No lavatório, é super importante que o profissional esteja atento se os cabelos da sua cliente estão super limpos. Cabelos engordurados, mal lavados, né, cabelos sujos, podem pesar a estrutura do cabelo e esse penteado não durar. E existem estruturas de cabelo que, se o cabelo não estiver bem limpo, né, por exemplo, um cacho acaba não suportando o tempo que deveria, tá? E acaba que a estrutura do cabelo fica mesmo esteticamente parecendo um cabelo que não foi bem elaborado, tá? Dá aquele aspecto de cabelo sujo mesmo. Então é super importante que o profissional faça um bom lavatório, ou se ele for só fazer o trabalho de montagem de penteado, ter certeza de que o cabelo da sua cliente ou do seu cliente esteja bem limpo, bem higienizado. Segundo passo, conversar com sua cliente. Entender o estilo dela, o que ela gosta, o que ela vai sentir, com o que ela vai se sentir confortável. Muitas vezes os clientes chegam com referências de cabelos incríveis, né, de artistas famosos, mas às vezes aquela estrutura de cabelo não vai favorecer aquele cliente, tá? Ou aquela cliente. Então a pessoa pode até reconhecer que seu penteado tá incrível, mas ela não vai se sentir bonita, ela não vai se sentir confortável porque aquilo não condiz com o que ela espera ou com a personalidade dela. Então é importante nessa conversa também entender a roupa que vai usar, certo? A ocasião, como já falamos, e entender se o penteado que ela vai usar condiz também com os acessórios que ela escolheu, ok? Outra coisa importante na execução dos penteados, pensar na estruturação, né?
Vai ser um topete? Vai ser preso? Vai ser solto? Em seguida, pensar na arquitetura, que nem falamos, na preparação do penteado. Para a estrutura desse cabelo, qual vai ser o melhor produto? Um mousse? Um spray? Eu preciso de pó para textura? É melhor um babyliss? É uma escova ou uma chapinha? Tá? Então, pensar nesse momento da preparação do penteado. Porque uma boa preparação do penteado confere ao cabelo, primeiro, além de uma boa fixação, o penteado fica mais bonito, né? E a preparação é o fundamento, é a base que vai estruturar o penteado que você vai elaborar. Então, isso deve ser definido antes de você começar a realizar a sua obra de arte, né? Pensar na divisão do cabelo é super importante. E nesse momento também você vai perceber, pensar e analisar. É melhor escova? É um babyliss? Eu preciso fazer desfiado? Ok? Pensar na fixação com grampos. Os grampos, quanto melhor o profissional, quanto mais experiência ele tem, quanto melhor estruturado está o penteado, menos grampos o profissional vai precisar. Mas enquanto o profissional não tem aquela experiência, né, na estruturação, é melhor que coloque mais grampos para garantir que esse penteado não vai desmoronar, ok? E claro, o momento da finalização é super importante, que é o momento da finalização e limpeza do penteado. Alguns cuidados, tá? Durante a execução. Não fazer, tá? Não deixar de lavar bem os cabelos, ok? Jamais abrir os grampos com a boca. Não respeitar o gosto pessoal da sua cliente. Desconsiderar a arquitetura do penteado. Usar fixador em excesso, tá bom? Você tem que pensar em um cabelo bonito que vai durar a festa inteira e no outro dia essa cliente, ela quer o cabelo dela ainda com saúde, tá? Então hoje temos aí uma infinidade de produtos para cabelos, como sprays fixadores, que eles te permitem, após o penteado, que ele seja desmontado e a cliente pentear o cabelo, tá bom? Então tome muito cuidado com o excesso de fixador e usem produtos de boa qualidade. E super importante, eu acho que é uma dica assim primordial, é o profissional desprezar a saúde do cabelo. Pensar só no penteado e não pensar em aplicar produtos próprios para aquele cabelo. Se é o cabelo que está mais ressecado, ele precisa de produtos diferenciados, porque aquele penteado tem que estar bonito. E um aspecto super importante para esse penteado estar bonito é o cabelo estar com cara de cabelo saudável. Então isso é super importante também. Algumas dicas aqui de visagismo, tá? Sobre alguns penteados. Os topetes, eles alongam o rosto e podem impor poder. Então, quando a pessoa precisa, né, parecer mais imponente ou parecer mais alto, é interessante fazer o uso de topetes. São excelentes recursos. Os cabelos soltos. Ainda que o cabelo solto não pareça um penteado, ele é considerado um penteado. É um penteado solto, ok? Ele dá um ar mais despojado, é muito usado para ocasiões mais informais ou para quando o cliente vai usar vestidos com poucas informações. Tranças. As tranças, elas são atemporais e adaptáveis a diversas ocasiões, né? Tanto do clássico quanto ao despojado. Então aqui, ó, como vocês podem ver nessa primeira foto, a gente tem uma trança com coque, né? Esse penteado tá bem bonito, tá bem lindo. E os demais ali um pouco mais despojados, né? Mais informais. As tranças também, elas são uma boa opção para realçar detalhes com mechas ou degradês de cores, tá? Então, assim, as louras ficam muito bem com o uso de tranças, tá? As pessoas que têm mechas no cabelo ou degradê de tom, realça bastante. Os cabelos curtos. Sempre existe essa dúvida, né? Que tipo de penteado a gente pode fazer no cabelo curto? Então, assim, os cabelos curtos, eles podem ser valorizados com o uso de volume, de adornos, né? Você usa alguns acessórios e, claro, você precisa conferir uma textura
a esse cabelo, tá bom? Não basta só uma escovinha chapada, uma escovinha, né? Você pode incrementar esse cabelo com cachos, dá textura, dá volume, coloca uma trança, né? Coloca um acessório. Isso vai enriquecer e embelezar sua cliente, vai enriquecer seu trabalho, né? E vai conferir uma sofisticação ao cabelo. Cabelos afros. É super importante levar em consideração que quando você vai trabalhar um cabelo afro, você precisa valorizar a etnia e respeitar essa identidade capilar, tá bom? Antigamente era muito comum as pessoas quererem alisar o cabelo afro para depois realizar o penteado. Hoje em dia isso está mudando, claro que vai muito do gosto e preferência da sua cliente, tá? Mas hoje o que a gente faz? A gente aproveita aquele cabelo, a beleza desse cabelo para justamente dar corpo, da estrutura e dar identidade e personalidade ao cabelo e valorizar o gosto da sua cliente. Então aqui algumas coisas, né? Como já falamos, os topetes favorecem quem tem testa pequena, tá? Então algumas dicas de visagismo geral. O topete vai favorecer quem tem testa pequena. Franjas ajudam a diminuir a testa. As mechas, né, ou o cabelo caindo na lateral, eles acabam disfarçando a testa e dando uma afinada no rosto. O cabelo solto na lateral, ele também dá a impressão de rosto mais alongado, tá? Só que a gente evita o cabelo solto na lateral para quem transpira muito, tá? Então, se esse cabelo tá modelado com uma chapinha ou com babyliss, e se essa pessoa transpira muito, acaba que isso pode levar a desmontar o penteado. Rostos finos. Quando a pessoa tem um rosto fino, ela pode optar por um cabelo ou penteado mais volumoso e com mais textura. E para rosto largo, o cabelo solto na lateral ou com topete bem alto, ok? Então temos aí recursos que são fáceis de implementar no seu cliente e ela vai na sua cliente, né, seu cliente ou sua cliente, eles vão se sentir mais bonitos e com a beleza mais valorizada. E claro, gente, para quem quer trabalhar com penteados, é importante você usar a criatividade. Quanto mais você praticar, mais você vai ter insights, mais você vai ter um portfólio amplo de possibilidades de penteados. Então, vocês podem pensar em ondulados, em desfiados, em tranças, em torcidos, rococós e fazer coques, né, que eu não botei aqui, topetes, né? Então, você pode fazer também combinações desses estilos no mesmo penteado. Na prática, além daquelas abordagens que eu já falei, conversar com a cliente e tal, é importante separar seus produtos, conversar com a sua cliente, decidir o seu penteado, preparar a estrutura e finalizar com capricho. Então, na prática, são esses os principais passos para um penteado bem elaborado. A seguir tem alguns links sobre práticas de penteado que é importante que vocês assistam, tá? Há alguns vídeos com demonstrações práticas bem interessantes de babyliss para penteado, coque-S, penteados para cabelos curtos e ralos, trança boxeadora e trança embutida. Gente, muito obrigada e até a próxima aula.